O que é isso? Onde estamos? Onde estamos, né? Ou seja, pra você ver o que que dá uma noite sem sono. Uma noite sem sono, mentira, dormi bastante. Tá tudo Ah, bem. tá. Que Tô bom, então. querendo alegrar meu início de sexta-feira. Hoje é sexta, né, Ana? Sim, Que hoje é sexta. maravilha, que bênção. Como é que foi o treinamento ontem? Foi tudo bem? São 3 dias, ainda tem hoje. 3 dias de Ah, é? treinamento nos últimos 3 dias de serviço. Já imaginou? Ué, ótimo. Isso é sinal que. Não, fechando coisas. Então, isso é sinal que tem uma bagunça para resolver nos três. Ter muito Sinal, planejamento é para sinal isso dar de, é certo. sinal, é sinal de hora extra, é sinal de serviço acumulado. Mas tá tudo bem. Show de Vamos bola. sobreviver. Vamos sim. Hoje é saúde você. E saúde Sim, você é responsabilidade da dona Ana. Ana sim. Cláudia, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre obesidade infantil. Nossa, fiquei fora. Fiquei Não fora. posso falar sobre isso, né? Vamos lá, Flávio, show de bola. Sim, então, a gente está falando sobre crianças, né? desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil. E aí, nada mais justo que tratar algo a respeito de crianças, né? Ok, show de A bola. Sofia tá aqui. Bom dia, linda. Vai lá pegar comer com a vovó dia. Ah, E aí, Flávio, eu queria que a gente introduzisse esse assunto de uma forma leve, claro, como a gente sempre faz, mas de uma forma que a pessoa tenha clareza e conscientização a respeito disso. consciência do tanto que é sério. Exatamente. O que acontece? Começa a preocupação e o cuidado, né, durante a gestação. Né? A gestante tem aquela preocupação durante o pré-natal, inclusive sobre a alimentação dela, né? Sobre algumas gestantes não pode de fato ficar se movimentando tanto, né? Tem uma série de questões de saúde e tal, mas é importante, é muito importante que a alimentação da gestante seja bem balanceada. Por quê? Os primeiros 3 meses tem a formação do feto, né? E nos últimos ele vai só ganhar peso, né? Só vai amadurecer os órgãos e tal, e depois vai só ganhando, né? Dando aquele toque final no bebê, de forma que se a gestante tiver uma alimentação ruim, né, rica em gorduras e açúcares e carboidratos simples, ela vai ganhar peso e vai ser prejudicial não só para ela, mas para o bebê, porque muda a composição do bebê, composição estrutural do bebê. Ele vai nascer com mais massa gorda do que massa magra. E isso é muito visível, dá pra ver que a criança, quando tem a gestação foi um pouco mais voltada para gordura e açúcar, que o bebê, já viu o bebezão, aqueles bebezão gordão, né? Dá vontade de abraçar Fofo, aqueles bolo fofo. sim, mas aquilo é ruim, não é bom. Né? Quando a criança vem acima né, perto dos seus 5 quilos e tal, é prejudicial para a criança. E até os 6 anos, a criança, as células da criança, células de gordura, elas só crescem, né? Aumentam de tamanho. E aí, Flávia, se até nesse tempo a criança não gasta energia, não corre, né? Porque a maior parte das crianças, né, a grande maioria, não tem tanto espaço assim para gastar energia, né? Então, ela não vai quebrando ou não vão gastando a energia que está ali e vai gerando Acumulado. sobrepeso. Isso. O que acontece? Tem que deixar a criança correr sim, né? Essa idade que aprende a andar e correr, os pais desesperam, né? Fica quieto, menino. Toma aqui o celular para ver. Não, não é isso. Eu acho que a gente precisa incentivar, né, essa mobilidade, esse gasto de energia da criança, porque faz parte da saúde, inclusive, deles. Porque até essa idade, se a criança tiver sobrepeso, a porcentagem de que ela seja um adulto obeso é muito grande. Né? E as mesmas doenças que geralmente os adultos têm, que é hipertensão, diabetes, Diabetes. colesterol alto. Então, o que a gente não quer pra gente, a gente quer instruir, né, para os outros e quer fazer isso com os filhos. Eu queria falar sobre os açúcares, né, e as gorduras e as comidas muito processadas que a gente dá para nossos filhos como lanchinho de escola. Ano que vem eu vou entrar nessa dos lanchinhos, ainda não tenho experiência com isso, mas eu já imagino que deve ser muito difícil o tal do lanche saudável, né?
Porque é muito prático, né, Flávia? É muito fácil, muito disponível o lanche não saudável. Você pega, compra no mercado, põe na lancheira, né? Ou na lanchonete, você já deixa o dinheiro e a criança compra. Mas o que eu quero falar é a importância disso e o olhar como adulto, o olhar disso a longo prazo. Né? Se você disponibiliza só aquilo, na verdade, até os 2 anos é importante que a criança não coma açúcar, né? Para que ela não vicie o paladar. Porque que criança vai querer fruta ao invés de um biscoito recheado, uma bolacha recheada? Quem? Quem? Não dá. Ana, eu tenho uma amiga que ela chama Cibele. Quem tem o Ah, meu Instagram aí, busca essa menina, Cibele. Ela mora em Brasília. A ah, Cibele, Ana, a menina dela tá fazendo até os 2 anos, ela nunca comeu açúcar. Até os 2 anos, é de nada. Sabe o que que é nada? É nada, sim. em nada. Aí, É o agora a açúcar menina das frutas eu mesmo, né? acho que agora tem 4 anos. E ela gravou um vídeo esses dias que eles estavam viajando, acho que estava aqui no Hot Park. E aí a menininha vai lá com aquela mesa do Hot Park gigante lá da Casa Cora lá, cheio de tudo quanto é coisa. A menina fala assim: mãe, eu quero a minha sobremesa. Não tem a minha sobremesa. Aí ela, mas filha, e ela filmando, filha, o que é a sobremesa que você quer? Eu quero a minha maçã. Não tem a minha sobremesa. Doce, pudim, tudo quanto é coisa. Aninha, As pessoas em ela, volta a pensar, é ET, certeza. ET, ela treinou, aí ela faz o seguinte, ela olhou o pai comendo pudim e falou, eu quero experimentar. Aí pediram pra ela um pudim inteiro, ela pôs o pudim, pegou um pedaço, pôs na boca e falou, não, é ruim, e deixou. Sim. O que que acontece? Você está falando de algo que é super importante, que é a questão do desenvolvimento lá, né? Lá quando tem o bebê. Eu tenho uma Uhum. história da Manuela que eu posso contar que a Manuela, ela teve falta de alimento nos primeiros dias. E eu percebo que isso é algo que atrapalhou o desenvolvimento dela. Eu sinto isso. Os médicos falam que não tem nada a ver, que eu estou viajando. Mas ao olhar meu, do pai, eu acho que a Manuela vai ser mais franzininha do que a Fernanda e do que o Benjamin. É olhar, é percepção. Sim. Mas segundo Vem as cá. linhas, né, a curva do não sei o que lá, aquelas coisas, tá tudo certo. Mas assim, é importantíssimo isso. Eu tive um caso de um funcionário que eu levei o filho dele em Goiânia um dia lá, numa urgência, para fazer uma consulta. O menino tava. Ninguém sabia o que ele tinha. Aí levamos em Goiânia, foi feito uns exames com ele. E na hora que saiu o resultado, ele veio me contar. Ele falou, Flávio, saiu o exame, sabe o que é o problema dele? Eu falei, o quê? É que ele só come skinny. O menino só comia salgadinho, não tinha Tá, outra comida. mas ninguém via isso? A avó, todo mundo falava assim, ó, você quer comer hoje? Ele falou, não, não quero não. O que você quer comer? Skinny. Aí, então vai comer skinny, tamo skinny. E ele passou. Esse menino Meu já tinha Deus. uns 12 anos, já 13 anos. E ele tava com um problema seríssimo no estômago, no intestino, tudo quanto é coisa sem Gastrite. pensar. Então, assim, parte não. A responsabilidade da alimentação do bebê, da criança, Seu não daqui. tem jeito de não ser dos pais. Quem é que Sim. não ser os pais? Né? Então, assim, agora uma coisa importante falar nisso também, Ana, é a questão de drogas. Que aí entra o cigarro, entra álcool, entra a maconha, entra o crack. Ana, você não tem noção o quanto isso lá fora, fora do ambiente cristão, é comum. Na primeira infância, você fala assim? Na Eu tô infância? falando da grávida. Ah, entendi. A grávida, na hora que você falou da preparação aí, que ela tá, né? Inclusive, fazer um parênteses aqui, uma das pessoas que nos assiste diariamente é a Sara. A Sara acabou de ganhar o bebê. Parabéns, Sara. Lindo, lindo o bebê dela. Sim. E a gente, enfim, ela sempre acompanhava essa questão da questão do desenvolvimento enquanto ela estava grávida. E uma coisa interessante, mães, o neném, ele vai ter o que ele precisa ter para nascer. Agora, se você também não se prepara, quem vai sair dessa história com um problemão é a mãe, certo? Sim, 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 porque a vitamina vai toda pra ele, né? Ô, Flávio, mas é importante também falar que
a criança, ela modela, né? O que ela tem, o que ela vê, ela vai reproduzir. Ela E é reproduz. importante que os pais tenham essa consciência, porque não dá pra falar pra criança comer um prato de salada se os pais estão comendo hambúrguer, né? Não dá pra falar, faça isso, faça exercício se você não faz. Então, a criança vai ver aquilo como natural se vocês fizerem, se os pais fizerem. E se você quer que o seu filho tenha essa consciência e desenvolvam isso, né, ao longo da vida, você precisa fazer também. Você precisa ter em casa como natural, como rotina, essas práticas, né, essas coisas, para que ele tenha isso e leve para a vida, que ele inclusive gaste a energia dele, igual eu falei, que ele precisa gastar energias para acabar com aquela gordura que veio do útero, né? Ele vem já com as células gordinhas da mãe, certo? E aí, se você não gastar isso na primeira infância, você vai só acumular. Você precisa gastar isso, né? Essa energia, essas calorias que vêm. Então, Tem uma notícia muito boa para isso. Qual que é a notícia boa? A Anvisa disse que até 2023 vai estar proibido gordura trans nos alimentos. e as propagandas de alimentos também é importante que seja. Aí vai ser o tempo todo bombardeando, né? vai ser proibido ter nos alimentos gordura trans. Isso vai fazer o shelf-life lá cair, certo? Os produtos shelf-life vai cair, não vai ter a validade tão grande. Isso vai fazer o quê? Os produtos terem mais qualidade. É uma iniciativa fantástica. O duro é saber se os empresários vão tirar tirar e ficar sem, ou se vão desenvolver a gordura, em vez de ser trans, vai ser a gordura, né? Outro nome aí. Para não falar, sei lá, senão dá BO. Não vai ter a gordura trans, vai ter a gordura traveco. Entendeu? Porque você sabe como é que funciona. O meio empresarial não é brincadeira, tem que acompanhar direitinho. Assunto importante, hein? Dá para fazer overlive só disso. Arrumar uma nutricionista, um assunto show de bola. Ana, beijo. Sofia, fica com Deus. Fica com Deus. Ótima sexta. Beijão. Tchau.